inteira. E se eu pegasse um ponto D1, o que é que muda? É o seguinte, a gente vai... Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bom, novamente, professor Alisson, darmos continuidade à disciplina de tópicos especiais em calor e fluidos. Bom, então como estamos abordando o método das diferenças finitas para solucionar alguns problemas referente a calor, a aula de hoje a gente vai ter mais uma novidade. Vamos aprender na aula de hoje como resolver problemas de transferência de calor em regime transiente, certo? Então, nossos problemas foram considerados em regime estacionário, ou seja, não considerava a variação de temperatura com o tempo, e o regime transiente já é considerado. Ou seja, o nosso fenômeno, a gente vai analisar ele variando com o tempo. Bom, então vamos direto ao nosso problema, que a gente vai abordar na aula de hoje, e dessa forma aprender como resolver problema transiente pelo método das diferenças finitas. Vamos lá? Bom, na aula de hoje, trouxe um problema da área de fabricação, certo? Da área de usinagem. Bom, como vocês devem conhecer um pouco, dentro do processo de fabricação, nós temos a usinagem de metais, certo? Onde nós podemos fazer corte, certo? Do material através de ferramentas. Onde nessa área, além de outros tópicos importantes a serem analisados, outros fenômenos, o fenômeno de transferência de calor é importantíssimo, certo? Porque nesse corte, desse metal por uma ferramenta, a energia, certo? Ela é quase toda transformada em calor, certo? Então, ao você deformar plasticamente uma peça que você quer cortar, essa energia de corte ela é transportada quase em sua totalidade para a ferramenta na forma de calor. E isso faz com que a temperatura da ferramenta venha a aumentar, e existe uma correlação muito importante entre temperatura e desgaste da ferramenta, onde a indústria está sempre produzindo novas ferramentas e está sempre necessitando conhecer qual que é a relação, certo? De força de corte, de velocidade de corte, em relação ao aumento de temperatura, e o que esses parâmetros vão provocar no desgaste da ferramenta, se o desgaste vai ser prematuro devido a certas condições de corte. Então, entender, certo, como que esse campo de temperatura se comporta ao longo da ferramenta, e é lógico, ao longo do tempo de corte, é de suma importância na área de fabricação para você prever, certo? Desgaste de ferramenta, ou até mesmo, certo? Fazer um controle do processo mediante de fato, o que vai acontecer com o campo de temperatura. Então, esse fenômeno, diversas pesquisas já vêm sendo realizadas ao longo do tempo e até nos dias atuais, tentando, certo? Correlacionar, por exemplo, o calor gerado com a temperatura na ferramenta e o que isso impacta no desgaste dela, por exemplo. Então, vamos abordar, certo? Esse problema dentro de uma complexidade, certo? É razoável para a nossa primeira aula de análise transiente de problemas, onde o que acontece num processo como esse, de corte de metais, dentro das zonas, certo? De deformação que surgem, o calor, certo? Ele é gerado e boa parte dele vai para a ferramenta, certo? Que é o nosso objeto de estudo da aula de hoje. Analisar como que o calor, certo? Gerado através do corte desse material, certo? Ele pode impactar no campo de temperatura da ferramenta. É lógico que o cavaco também, certo? Ele é responsável por participar nessa partição do calor. São diversos estudos, certo? Sejam eles numéricos e ou experimentais, eles avaliam como que o calor,
certo? E ele vai impactar na temperatura da ferramenta. Então, diversos modelos são criados em ambientes virtuais, como, por exemplo, esse daqui, onde você vê uma ferramenta, um porta-ferramenta, e exatamente na ponta da ferramenta, onde, né, o calor ele é gerado através dessa zona de deformação. Bom, esses estudos tentam, né, revelar ou prever a distribuição de temperatura mediante esse calor na ponta da ferramenta. Então, podem ser feitas diversas análises, variando parâmetro de corte, porque você variando parâmetro de corte, processo, à medida que você varia ou o avanço da ferramenta, certo? Ou a velocidade de corte da ferramenta, isso vai alterar a geração de calor, certo? Então, diversos estudos tentam, né, prever, certo, como que essa temperatura vai variar. E é lógico, você pode variar diversos materiais de ferramenta, certo? Diversos tempos de corte, por aí vai. E no nossa aula de hoje, lógico que não é possível, numa primeira aula dessa, de análise 300, a gente já querer resolver um problema como esse. Seria possível, até seria, mas o intuito aqui é mais didático para apresentar como que a gente constrói a solução de um problema como esse. Então, para isso, a gente vai simplificar o problema para que o problema fique mais simples e que a gente possa ter, né, maior eficiência no aprendizado da técnica numérica. Ok? Bom, então, a proposta de simplificação é a seguinte: nós vamos considerar que a transferência de calor na ferramenta, e a ferramenta que a gente vai considerar um material de aço rápido, esse calor a gente vai analisar apenas unidimensional. Em regime transiente, as propriedades térmicas a gente vai considerar constante, por mais que nesse problema ele tenha a característica de ocasionar um range, certo, de variação de temperatura bastante significativo. Dessa forma, as propriedades elas tendem, né, a variar com a temperatura. A temperatura, o range dela é bem significativo, por conta disso as propriedades térmicas podem variar ao longo do processo. E também não vamos considerar a geração de calor na ferramenta. Aí pode ficar confuso, mas eu explico já agora que aquele calor gerado a gente vai considerar como sendo uma condição de contorno, certo? Na fronteira da ferramenta. Por mais que, de fato, existe uma geração de calor naquele contato peça-ferramenta, mas para análise do nosso problema, a gente vai considerar que essa geração de calor acontece lá na interface da peça e ferramenta, mas a nossa análise vai ser apenas na ferramenta e esse calor ele vai se tornar uma condição de contorno de fluxo de calor. Okay? Então, vamos também mostrar o nosso modelo simplificado. Então, lógico que esse modelo que a gente vai utilizar não é exatamente o modelo que caracteriza a realidade do processo, mas é um modelo simplificado que já vai fazer com que a gente perceba, né, como que se dá uma análise preliminar do processo. Lógico que necessitaria de considerações ainda mais, né, complexas para a gente poder chegar no modelo. Mas aqui a gente vai analisar esse retângulo como se fosse uma ferramenta, certo? Onde na fronteira em x igual a zero, a gente vai considerar que o fluxo de calor ele está entrando na ferramenta. Um valor de 10 a sexta watt por metro quadrado. Ah, professor, mas o calor ele só não está presente na ponta da ferramenta? Beleza. Se o nosso problema fosse analisado bidimensional ou tridimensional, a gente faria essa consideração. Mas aqui, na verdade, o nosso problema ele é unidimensional, ou seja, a gente só vai analisar uma linha, certo? Por mais que aqui essa figura apresente um retângulo, mas na verdade entende-se o problema apenas como se fosse uma linha aqui no meio desse retângulo, onde numa das pontas, x igual a zero, a gente vai considerar um fluxo de calor, que seria o calor gerado na interface da ferramenta com a peça e com o calor. E uma outra simplificação vai ser considerar que em x igual a L, a gente vai considerar que não há mais gradiente de temperatura na direção x. Quando você vê essa expressão aqui, ó, k dt dx igual a zero, porque não há mais variação de temperatura na direção x.
Por que eu estou considerando isso? É uma simplificação para que o problema fique mais fácil, certo? E para que a gente realmente entenda a técnica numérica. Então, quando eu considero que não há mais gradiente de temperatura, porque eu estou considerando, certo? De maneira que não é a mais correta para esse problema, e a partir daquela coordenada, em x igual a L, não há mais variação de temperatura. Quer dizer o quê? Se eu pegar um ponto antes daquela fronteira, e se eu pegasse um ponto depois, as temperaturas seriam as mesmas, certo? Então, eu vou considerar que vai acontecer uma distribuição de calor, mas que a partir dessa fronteira não vai mais haver variação de temperatura. E vamos considerar um comprimento aqui da ferramenta de 30 milímetros. Vamos considerar também que o nosso processo ele vai ocorrer durante um tempo de 60 segundos. Imagina lá você iniciando o processo de corte, certo? Da peça com a ferramenta, e vamos analisar só o corte durante 60 segundos. E vamos considerar que inicialmente a temperatura está a 30 graus Celsius. Seria uma temperatura no ambiente, né, razoável. Ó, então, aqui nosso problema. E a equação do calor que escreve esse problema é apresentada aqui agora. Certo? Você tem uma derivada segunda da temperatura em relação a x, certo? Igual a um termo transiente. Certo? Então, esse termo aqui, ó, 1 sobre alfa. Quem que é esse alfa? Esse alfa é a difusividade térmica, uma propriedade importantíssima, certo? A difusividade térmica do material. Ela tem relação com a condutividade térmica, com a densidade do material e também com o calor específico do material. Mas na frente a gente vai até apresentar. E um termo de variação de temperatura com o tempo. Então, isso aqui é uma derivada de temperatura em relação ao tempo. Então, isso aqui é a equação para a gente possa, né, caracterizar um problema unidimensional em regime transiente. Mas então, para resolver esse problema, a gente precisa conhecer, eu falo disso, para encontrar a distribuição de temperatura num problema unidimensional transiente, a gente precisa. Ó, antes de responder isso, vou voltar lá atrás. Quando nós temos um problema unidimensional em regime estacionário, na hora de resolver a equação diferencial, surgem duas condições de contorno, certo? A gente precisa conhecer e elas são conhecidas através das condições físicas nas fronteiras do problema, em x igual a 0 e x igual a L. Nesse caso agora, além do problema ser unidimensional, ele é transiente. Então, além de conhecer duas condições de contorno, nós também a gente necessita conhecer qual que é a condição inicial do problema. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa conhecer qual que é o campo de temperatura lá no tempo T igual a 0. Então, inicialmente, certo? Qual que é o campo de temperatura? Problema. Então, isso é a condição inicial, que no nosso caso, a gente falou que a gente vai considerar a ferramenta inicialmente a 30 graus Celsius. E as condições de contorno serão de fluxo de calor, aqui, em x igual a 0, e o que a gente chama de condição de fluxo igual a 0, ou de isolamento térmico, ou de gradiente de temperatura nulo, certo? Caso vocês queiram, certo, tirar as dúvidas, ou entender mais, ou relembrar mais sobre as condições de contorno, consultem os livros básicos, certo, do Encrópera, do Sengel, nos capítulos iniciais, há comentários, né, sobre condições de contorno em problema de transferência de calor. Vamos lá, resolver o problema? Ora, então, nossa solução, a gente vai apresentar a solução apenas pelo método das diferenças finitas nesse problema, a gente não vai apresentar a solução analítica, certo? Vamos, né, mostrar inicialmente a divisão em 3 células do problema, onde cada célula vai ter um tamanho ΔX. Beleza, isso a gente já sabe. Vamos inicialmente fazer o balanço da célula 2. Pode ser? A célula 2 vai ser mais tranquilo, porque a célula 2 não tem células fantasmas, certo? Então vamos inicialmente fazer o balanço da energia para a célula 2. Então, destacando a célula 2 aqui agora,
O que nós temos? Do lado esquerdo, certo? Nós temos a célula, que a gente vai chamar de W. A célula 2, de fato, a gente vai chamar de P. E a célula do lado direito, a gente vai chamar de célula E. Certo? Então, a gente vai considerar um calor entrando, certo? Na célula. E um calor saindo. Só que, para esse caso, se a gente for analisar a ação da energia, onde a gente precisa balancear a energia que está entrando, menos a energia que está saindo, mais a que está sendo gerada, igual a energia que está sendo acumulada. Nesse caso, a gente não tem energia sendo gerada, só que nós temos energia sendo acumulada. A energia está sendo acumulada. Por quê? Porque num problema transiente, certo? Eu tenho energia sendo acumulada no meu domínio, certo? Diferente do estacionário. A energia acumulada já é zero. Então, esse termo de energia acumulada, a gente pode caracterizar ele como sendo a densidade do material vezes o calor específico, vezes o volume, certo? Vezes a variação de temperatura com o tempo, essa derivada de temperatura com o tempo. Então, olha só. Sabendo que essa taxa de calor é igual ao fluxo vezes a área, então, considerando que ao invés de escrever a taxa, eu poderia escrever fluxo vezes a área, tanto na taxa que entra quanto na taxa que sai, certo? E sabendo que o volume ele pode também ser caracterizado para uma célula qualquer. Nesse caso, esse volume a gente poderia falar que seria a área, certo? A área sempre perpendicular à direção do calor, vezes o comprimento da célula, que é ΔX. Então, perceba que vai ter área nesse termo e área nesse termo, que a gente pode cancelar. E no final, a gente pode reescrever essa equação como sendo o fluxo de calor que entra menos o fluxo de calor que sai, igual a ρC ΔX, que é derivada de temperatura. Então, a gente tem, certo, que o fluxo de calor que entra vai ser A vezes TW menos TP, TW menos TP, esse Nzinho aqui já eu falo sobre ele, dividido por ΔX, menos o fluxo de calor que sai, que é K, certo, vezes TP menos TE, dividido por ΔX, igual a o segundo lado da equação, que é ρC ΔX, vezes, aí que vem, como que eu expresso essa derivada de temperatura pelo tempo? Não se esqueça que lá na primeira aula na segunda, dúvida agora, a gente falou que a base do método das diferenças finitas é o que? Você substituir derivadas por diferenças, certo? Nesse caso, como que eu vou substituir essa derivada de temperatura com o tempo por uma diferença? Da seguinte forma, essa derivada do tempo, olha só, não corta para mim. O que vai ser a derivada do tempo para a gente? A derivada do tempo é uma variação do tempo. É uma variação da temperatura em relação ao tempo. Eu vou pegar dois instantes de tempo, T1 e T2, e vou ver qual que foi a variação de temperatura nesses dois instantes de tempo. Então, quem vai ser as temperaturas nesse tempo inicial, nesse tempo final? No tempo inicial, que eu vou chamar de um tempo presente, eu vou chamar essa temperatura de TPN. E no tempo posterior, eu vou chamar essa temperatura de TPN mais 1. Então, nós vamos ter temperaturas em dois tempos diferentes, certo? No tempo presente e no tempo futuro. Onde no tempo presente eu vou chamar essa temperatura de TPN. No tempo futuro eu vou chamar essa temperatura de TPN mais 1, certo? E essa diferença de temperatura em relação a uma variação de tempo. E aí, mais na frente, você vai entender mais ainda. Então, beleza. Então, essa derivada de temperatura em relação ao tempo, a gente vai expressar como sendo a temperatura no ponto P, no tempo futuro, N mais 1, menos a temperatura no ponto P também, no tempo presente, dividido por ΔT. Certo? Só mais uma coisa ainda. O que é esse tempo futuro e presente? Ora, a gente vai querer analisar o nosso problema e ver como que ele varia com o tempo. Vai precisar começar de zero, certo?
vai precisar ir para 1 segundo, para 2 segundos. Só que para que eu possa descobrir qual é a temperatura no tempo de 1 segundo, eu tenho que saber qual que era o valor em 0 segundo, certo? Então, o valor de temperatura no tempo de 1 segundo, ele é dependente da informação do tempo 0 segundos. E assim continua. O valor de temperatura no tempo de 2 segundos, ele é dependente da temperatura no tempo de 1 segundo. Então, por isso que essa expressão de derivada ela foi apresentada dessa forma. Daí o que acontece aqui? Esse K, que está multiplicando esse termo e esse outro termo, ele vai, certo? Dividir aqui esse ρC, certo? E esse K dividido por ρC é igual ao alfa, a difusividade térmica. Beleza? E isolando a temperatura no ponto P no futuro, que é N mais 1, nós temos essa solução, certo? Para a temperatura TPN mais 1, a célula 2. Então, quando você deixa explícito, certo, o termo de temperatura, esse método que a gente está utilizando é o método explícito das diferenças finitas, certo? A gente está utilizando a forma explícita do método das diferenças finitas. No balanço de energia na célula 1, o que é que muda? É o seguinte, a gente vai reutilizar a expressão que a gente obteve antes, igualzinho, só que só tem um problema, que a gente até conversou antes. Quando a gente tem a análise na célula 1, surge uma célula fantasma. O que acontece? Quem é TW? TW a gente não tem. E TW é a temperatura central de uma célula fantasma. Então, o nosso objetivo aqui vai ser encontrar uma expressão para TW. Esse TW não pode ficar aqui nessa equação. E como que a gente vai fazer? Olha só, a gente vai fazer uma análise do que acontece bem aqui, ó, nessa fronteira aqui, x igual a 0. Certo? O que acontece nessa fronteira? Ó, o fluxo de calor vai entrar nessa fronteira. Vai entrar devido àquela geração de calor lá do processo, certo? De corte de metal. E o fluxo de calor vai continuar, certo, sendo transportado pela ferramenta por condução. Então, o que eu posso escrever como sendo um balanço de energia nessa fronteira? Certo? Que um fluxo de calor, certo, que vai entrar, que eu chamei aqui de QO, duas linhas, ele vai ser igual ao fluxo de calor que vai ser conduzido pela peça. Como que eu vou definir esse fluxo de calor conduzido pela peça a partir dessa fronteira aqui? Então, eu decidi caracterizar esse fluxo de calor conduzido dessa fronteira até o ponto P. Como vai ser por condução esse calor, a equação que pode caracterizar esse calor que vai ser conduzido pela peça nesse pedacinho é K vezes a temperatura TS, que eu chamei a temperatura nessa superfície, menos TP dividido por ΔX sobre 2, que seria apenas esse espaçamento aqui, ó, entre a superfície, essa fronteira, e o ponto P. Então, a gente pode dizer que esse fluxo que entra na fronteira da ferramenta é igual ao calor que é conduzido, certo? Pela ferramenta. Aí aqui eu só troquei só aqui TS, a temperatura aqui nessa fronteira, é igual à média da temperatura nesse ponto W e no ponto P. Então a média seria TW mais TP dividido por 2. A gente já usou esse artifício em problemas anteriores. Eu repito a fórmula e vou atrás de isolar esse TW. Vou fazer aqui algumas manipulações matemáticas e você encontra uma expressão para TW, certo? Vai ser igual a temperatura no ponto P presente, certo? Então, em tamanho Nzinho, mais essa expressão que depende do fluxo de calor que vai estar sendo imposto lá no começo da ferramenta, vezes o ΔX dividido pelo K do material. Certo? Então, beleza, o que você faz aqui? Você tem esse TW, você vai substituir o TW aqui dessa equação da célula 1,
Você vai substituir esse TW por essa expressão, certo? Beleza, aí essa se torna o balanço de energia para a célula 1. E a gente obtém uma expressão aqui explícita, certo? Para a temperatura no ponto P, certo? A gente acaba de descobrir uma solução para a temperatura da célula 1, certo? Certo? Então vamos lá, para a próxima. Célula 3. Bom, a célula 3, destacando ela aqui no balanço de energia, a gente tem que a célula fantasma agora fica do lado direito. O que tem? Nós vamos, utilizar a mesma expressão obtida lá para a célula 2, certo? Só que agora a gente tem um problema. Quem é TE? Certo? A célula fantasma agora é essa E. A gente não tem como ficar com esse termo de temperatura TE, certo? Não tem. Tem que também encontrar uma expressão. Como que a gente vai encontrar essa expressão? Nessa fronteira em x igual a L, a condição de contorno considerada no problema é de que não há mais variação de temperatura ao longo do eixo x, certo? Então a variação de temperatura é nula. K dt dx é igual a zero. Mas qual seria uma boa expressão para caracterizar essa derivada de temperatura, certo? Aqui nessa fronteira. Bom, eu poderia falar que a diferença de temperatura aqui nessa fronteira poderia ser, por exemplo, diferença entre as temperaturas no ponto P e no ponto E, certo? Esse dt aqui, eu estou reescrevendo ele como sendo Tp menos Te dividido por ΔX. Bom, aqui essa expressão aqui eu posso escrever ela como sendo T. A temperatura no ponto E é igual à temperatura no ponto P. Até isso, quando eu escrevo que nessa fronteira não há mais variação de temperatura, porque eu vou considerar que a temperatura nesse ponto P é igual à temperatura nesse ponto E. Lógico que, enquanto a malha for grosseira, essa expressão que a gente acabou de considerar, ela vai estar muito errada. Só que à medida que minha malha vai ficando refinada e aquele ponto P vai ficando cada vez mais próximo do ponto E, é mais verdadeira essa expressão. Por isso que a gente precisa fazer o estudo de convergência de malha para que o nosso método, certo, fique realmente satisfatório. Bom, então, o que eles vão fazer? Eles vão pegar essa expressão T igual a TP e substituir aqui em TE, e assim você vai encontrar a solução de temperatura para a célula 3. Certo? Bom, aí considerações sobre o método explícito que a gente está adotando aqui para solucionar esse problema transiente. Esse método explícito, se vocês forem lá nos livros e abrir no capítulo dos livros onde eles comentam sobre soluções numéricas, vocês vão ver que o método explícito ele é um método que ele é mais fácil de ser implementado, só que ele tem um problema de instabilidade. Certo? O que quer dizer isso? Vem para mim. A gente resolve um problema qualquer, certo? Físico. A gente precisa garantir a conservação de energia. Se o problema é estacionário e a gente resolve ele por diferenças finitas, a gente precisa dividir o nosso problema de maneira finita em células e cada célula tem que ser realizada como um pequeno problema e a gente resolve esses pequenos problemas. Resolve como? Garante o balanço de energia dessas pequenas células e no final do problema a gente tem o problema resolvido para todas as células, ou seja, para todo o problema. Beleza, a gente percebe que quanto mais eu divido o meu problema em mais células, melhor tende a ficar a minha resposta. Lógico, aí tem um limite, certo? E quanto mais se aumenta o tamanho das células, o resultado fica constante. A questão é que, além de tomar o cuidado e dividir bem, certo, o meu problema em células, certo, suficientes para me retornar um bom resultado, eu tenho que tomar um cuidado agora nessa questão do problema ser transiente. Por quê? Porque para resolver o problema, eu tenho que dar passos ao longo do tempo.
Para que você resolva um problema transiente, você tem que avançar no tempo. Tem que resolver o problema no tempo 0 segundo, por um tempo de 0,1 segundo, por um tempo de 0,2 segundos, é o tempo final que você deseja, né, descobrir a distribuição de temperatura. O problema está em como você tem que avançar no tempo. Pode ser que você seja muito apressadinho e queira avançar muito rápido no tempo, e por conta de você dar passos muito largos nesse tempo, você perca informações, certo? Mas o que? Você perca energia ao longo desse tempo. Porque o meu sistema ele vai acumulando energia ao longo do tempo. Só que para que eu garanta, certo, esse balanço de energia ao longo do tempo de maneira bem satisfatória, eu tenho que dar avanços no tempo com cuidado. E aí que vem o problema desse método explícito por diferenças finitas. Tem que tomar cuidado com esse avanço do tempo. Então a gente tem que saber limitar, certo, esse ΔT, e ele não pode ser muito grande, porque senão a tua solução vai divergir do que realmente é na realidade. E aí, existe algumas formas de você definir o valor desse ΔT, que lá daqui a pouco eu vou mostrar como que isso vai ser aplicado. Antes de definir o valor do ΔT, a gente pode obter um número muito conhecido adimensional, que é o número de Fourier, que é o alfa, que é a difusividade térmica, vezes esse ΔT dividido por Δx ao quadrado. E daí existem boas práticas aí que dizem que o critério para que o nosso problema unidimensional transiente seja, né, resolvido de maneira satisfatória, com estabilidade, é você garantir que o número de Fourier do teu problema ele é menor ou igual a 0,5. Se o teu problema envolve condições de convecção e radiação, aí esse número de Fourier tem que ser menor ou igual a essa expressão aqui, certo? Que tem relação com o coeficiente convectivo, certo? Mas, ao longo do tempo e absorvendo as experiências de outros, né, eu percebi que, na verdade, utilizando um ΔT muito pequeno, independente de usar essas expressões ou não, e que isso não vá deixar muito lento a tua compilação do problema, já resolve. Certo? Então, eu costumo utilizar, por exemplo, um ΔT de 1 milésimo de segundo. Ou seja, eu vou avançando na minha solução transiente de 1 milésimo em 1 milésimo. Eu vou calculando, certo, o campo de temperatura a cada milésimo de segundo. E vou até o tempo final que eu desejo. O que, né, alguém está pedindo. Então, no nosso caso aqui é 60 segundos. Aí vou mostrar daqui a pouco no algoritmo como é que funciona. Então, o nosso problema aqui vai ser analisar como que a temperatura se distribui na ferramenta ao longo, né, da ferramenta após 60 segundos, certo? As propriedades que a gente vai utilizar, peguei aqui de um fabricante, a gente pode utilizar essas propriedades aqui, ó, de uma ferramenta de aço rápido a 600 graus Celsius. Por mais que o nosso problema ele vai chegar a uma temperatura um pouco maior, nós vamos utilizar essas temperaturas aqui de 600 graus Celsius. A densidade, 7.805 kg por metro cúbico. O coeficiente de condução térmica, 27 watts por metro grau Celsius. E o calor específico, 600 joules por quilograma grau Celsius. Beleza? Então, vou mostrar aqui tudo que é. Se eu pegasse um ponto D1, o que muda?